Alô, comunidade, muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Urgente, sempre às 5 da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente traz informação, análise a quente, tem julgamento acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, tem pressão de Jair Bolsonaro para voltar para casa. Já, mais informações e atualizações. Quem está com a gente hoje na redação do ICL Notícias é o Bruno Concílio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o like na nossa transmissão, se inscrever nos dois canais e comentar da onde que você está assistindo, Rodrigo, que eu estou de olho. Vamos nessa. Vamos nessa, dia 17 de março de 2026. Boa tarde, Bruno. Boa tarde para você que mora nesse país em que os defensores da família, dos bons costumes, né, podem aparecer aí em imagens comprometedoras nas festinhas promovidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro lá na Bahia. Ele tinha uma mansão em Trancoso, festas com imagens gravadas, o material todo na mão da CPMI. Conheço gente que viu o material e que diz que há imagens ali realmente comprometedoras, seriam da esfera privada, mas imagens de gente que sai por aí batendo no peito e dizendo temos que defender a família, os bons costumes, e estão nas festinhas, além de tudo, com um banqueiro acusado de ser um criminoso, alguém que ameaça as pessoas e que levou a quebradeira de fundos de previdência Brasil afora. Quem são? Ex-ministros de Bolsonaro aparecem nas imagens? É a informação que vem ainda em off de Brasília. Daqui a pouco mais informações sobre o que o pessoal está chamando de suruba do banqueiro bandido frequentada pelos políticos do bolsonarismo e do Centrão. Já mais informações. Bom, pessoal, cresce a pressão da defesa de Jair Bolsonaro para que ele consiga uma prisão domiciliar. Desde o começo, ele só corre atrás disso, só pensa nisso. Desde que tentou arrancar a tornozeleira, colocando ferro ali, deu tudo errado. O ex-presidente continua internado no hospital DF Star em Brasília. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, Bolsonaro teve até uma evolução clínica positiva, está respondendo ao tratamento com antibióticos, mas ainda não há previsão de alta hospitalar. Bolsonaro passa por um tratamento contra a broncopneumonia bacteriana, uma infecção no pulmão, pneumonia. É uma infecção que atinge os dois pulmões. Ele foi internado na última sexta-feira, 13, após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena como chefe de organização criminosa, tentou dar um golpe de Estado que envolvia até matar outras pessoas. Com a internação, a defesa de Jair Bolsonaro, essa internação de agora, voltou a pedir, como eu falei, prisão domiciliar e voltou a fazer pressão nos bastidores. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Bruno tem mais informação. Bruno. Rodrigo, é isso aí. A defesa do Jair Bolsonaro, ele pede que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão do dia 2 de março, na qual negou a domiciliar ao ex-presidente. No pedido, os advogados eles argumentam que a internação de agora mostra uma piora no quadro clínico de Bolsonaro, que a Papudinha é, abre aspas, absolutamente incompatível com a preservação da saúde e integridade física do ex-presidente. A defesa também alega que o atendimento médico da Papudinha teve início somente horas depois dos primeiros sintomas. O argumento usado é que a falta de acompanhamento contínuo pode levar a complicações maiores, inclusive fatais. O documento também menciona que a prisão domiciliar não é um privilégio a ser concedido a Bolsonaro, mas uma providência necessária para assegurar as condições mínimas de tratamento médico adequado. Rodrigo. Bruno, eu achei importante destacar que você disse aí, a defesa afirma que a falta de acompanhamento pode levar a complicações fatais. A própria defesa do Bolsonaro especula com a morte do Bolsonaro. Por isso que ontem a gente falou que aquele ataque aos jornalistas que estavam na frente do hospital falando disso, porque a defesa tem falado disso, a defesa tem especulado com a morte do Jair Bolsonaro. Os jornalistas estavam na frente do hospital, uma dessas bolsonaristas que reza para pneu velho ouviu os bolsonaristas que estavam ali, ouviu os jornalistas comentando e falou: vocês estão desejando a morte do Jair Bolsonaro. E aí, ameaças,
agressões. Olha, é a mesma turma de sempre querendo aprontar. Mas o fato, pessoal, como eu destaquei aí no começo, é que a internação reacendeu uma articulação de bastidor no Supremo Tribunal Federal, para que Alexandre de Moraes, dessa vez, autorize a transferência para o regime domiciliar. Já tem até manchete da Folha, que nos últimos tempos virou uma Folha de São Paulo bem bolsonarista, bem alinhada com o bolsonarismo, especialmente com a candidatura do Flávio, né? Do Flávio Bolsonaro. Ao menos 2 ministros da corte, próximos a Alexandre de Moraes, estariam trabalhando para convencer o magistrado. Convencer a quê? Põe o Jair na prisão domiciliar, vai que ele morre no hospital, depois vai virar uma pressão, um pandemônio em cima do Supremo. As tentativas teriam começado ainda no ano passado. O Alexandre de Moraes, por enquanto, está firme fazer com que o Jair Bolsonaro cumpra a pena. O filho dele está com tanto medo que ele esteja numa situação difícil e foi outro dia fazer festa em Rondônia, ficar pulando como se estivesse numa rave. Então, que história é essa? Parece uma armação. Mas ele tem um problema médico de verdade. Tem, mas na Papudinha ele tem atendimento médico 24 horas. Será que na casa dele ele vai ter? Parece uma armação. Nas palavras de um ministro, que fala em off, né? A transferência passou a ser uma questão humanitária e a possibilidade de decretação do regime domiciliar deveria voltar à mesa como uma opção até urgente por parte de Alexandre de Moraes. O medo dos ministros é esse. O Jair Bolsonaro tem uma situação mais grave, né? E aí o STF fica com a pecha de que, olha aí, manteve ele preso e por isso é que ele vai ter uma situação de gravidade, até de óbito, como especula a própria defesa dele, né? O Jair Bolsonaro, se trouxesse uma dessa para ele durante a pandemia, ele diria assim, o que você quer que eu faça? Eu não sou coveiro. Mas aqui estamos lidando com gente um pouco mais educada e civilizada. Estão avaliando o pedido por parte da defesa deste criminoso condenado. Atualizações no caso do Banco Master. O ministro do STF, André Mendonça, decidiu proibir o acesso da CPMI a novos dados da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do banqueiro Daniel Vorcaro. Você sabe, vazou primeiro a conversa do Vorcaro com a namorada. Essa vazou à vontade, foi parar lá na CPMI e todo mundo usou, inclusive conversas privadas. Mas agora o André Mendonça está preocupado. Mandou restringir o acesso. Com a decisão, os arquivos que estão lá numa sala cofre da CPMI, ou seja, numa sala fechada, controlada, lá no Senado Federal, deverão ser devolvidos para a polícia. Que medo que está o André Mendonça de que vazem as conversas, hein, Bruno? Quando eram conversas com a namorada, aí estava tudo bem. Parece que agora bateu em gente graúda, não é, Bruno? Rodrigo, o medo bateu forte. A medida ela foi tomada após o ministro determinar a abertura de um inquérito para investigar o vazamento de conversas privadas entre o Vorcaro e a ex-namorada, a Marta Graef. Agora, o que se comenta em Brasília é que na nuvem do celular do Vorcaro há vídeos e fotos de orgias com a presença de políticos, autoridades e muitas mulheres. E tem mais, Rodrigo. Segundo a coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis, a maioria desses políticos que aparecem nas imagens é filiada a partidos do Centrão e tinha relação próxima com o Vorcaro. Por fim da decisão, o Mendonça disse que a partir de agora ninguém vai ter acesso ao material que está armazenado na sala cofre, Rodrigo. A gente tem inclusive um trecho aqui da decisão do André Mendonça. Bruno, eu vou virar aqui para o telão para a gente mostrar aqui a decisão do André Mendonça. Está aqui na tela, olha. A Polícia Federal deverá, em colaboração interinstitucional com a presidência da CPMI, retirar todos os equipamentos. Só para você entender, que eles pegam assim de... CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está investigando o caso do INSS. Então, o André Mendonça diz que a polícia, em colaboração com a CPI, vai retirar os equipamentos que estão lá armazenados no local, lá nessa sala cofre, para realizar uma nova e detida separação dos dados, de maneira a que eventual conteúdo que diga respeito à vida privada do citado investigado não seja compartilhado com a referida comissão parlamentar. Mas eu quero ver quem é que vai escolher o que é privado e o que não é privado. Se aparecer senador, autoridade pública, presidente de partido da direita bolsonarista, aí vai ser considerado que é uma imagem privada e vai ser retirada dos arquivos? O André Mendonça, terrivelmente evangélico, vai ficar olhando os arquivos para escolher? Esse aqui de sunga com a modelo, com a garota de programa, não pode aparecer, tira, porque esse aqui é meu amigo, foi inclusive ministro comigo,
Vai ter isso? Olha, essa decisão do André Mendonça vem depois de vazar esta informação que foi parar na manchete da revista Fórum. Olha só essa, gente. Celular do Vorcaro, senador, que não está identificado, mas a gente pode imaginar quem é, aparece de sunga em poses sensuais com uma modelo loira durante festas do Vorcaro. Apuração da revista Fórum, do jornalista Renato Rovai, que conversou com um parlamentar que entrou na sala cofre e teve acesso às imagens. Ah, não pode gravar, não pode entrar com pendrive, não pode entrar com celular, mas pode ver. E eu acho que teve gente que gravou. Daqui a pouco isso pode vazar. E a informação é essa. Um senador que teve papel de destaque no governo Bolsonaro aparece nesta situação constrangedora, em poses sensuais e tal, ao lado de uma dessas mulheres que o Vorcaro trazia, inclusive, de fora do Brasil, para participar destas festas. E por que ele fazia isso? Para ter na mão os políticos. Ele gravava. E aí o sujeito ficava comprometido com o Daniel Vorcaro. Tem mais, gente. A mesma revista Fórum teve contato com pessoas, né, que viram as imagens e narra uma segunda situação de um ex-ministro do governo Bolsonaro que teria entrado em pânico e ligado para colegas na comissão pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, garantam que a minha imagem na festa do Vorcaro, diz o ministro, ex-ministro da época do Bolsonaro, garantam que isso não vai vazar. Isso está numa segunda matéria também publicada na Fórum, pelo jornalista Plínio Teodoro. O ex-ministro também atuou no Congresso Nacional, ou seja, também foi parlamentar, bolsonarista, do Centrão. Teria dito que está muito preocupado. Ele disse assim: eu amo muito a minha mulher, eu fiz coisas das quais eu me arrependo, eu não quero que vazem estas imagens. São só dois dos vários exemplos dessa nova leva do caso Master. A gente pode dizer, problema dele, a mulher dele, não tem nada a ver com assunto público. Mas, de novo, isso mostra a proximidade do Daniel Vorcaro, bancando campanhas, bancando lideranças políticas ligadas aos partidos da direita bolsonarista. Esses nomes vão começar a aparecer, a não ser que o André Mendonça consiga controlar tudo e evitar que estas imagens vazem, mas já teve gente que viu. Por enquanto, muita imagem realmente privada, né, de situações constrangedoras, mas elas existem e os relatos já vêm à tona. Ao mesmo tempo, no programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, que é um homem de direita lá de Minas Gerais, confirmou a existência desses vídeos. Olha que importante, ele disse no ar, confirmou que existem os vídeos, que nós já vimos aí nas matérias da Fórum. Parlamentares entraram e viram, ele não foi o único a ver. É que estão sob controle, por enquanto. Ele disse que isso é o que teria motivado a decisão do André Mendonça de agora puxar um freio de mão e dizer agora não pode mais ficar lá, porque senão vai vazar e vai prejudicar a gente ligada à direita bolsonarista. Carlos Viana, o senador, também afirmou no mesmo programa da TV Cultura que as mensagens enviadas por Vorcaro no dia da sua primeira prisão foram direcionadas a um número funcional do STF. Ué, então não era para o celular pessoal do Alexandre de Moraes, como disse a repórter do Globo? Ficou essa dúvida. Não se sabe quem estava com o aparelho no momento das mensagens e temos que ter muito cuidado com tudo que fala o Carlos Viana. Muito cuidado. Porque esse sujeito, que é o presidente da CPMI, primeiro que está usando a CPMI como um trampolim político, uma vitrine política. E segundo que ele mesmo está envolvido com gente muito próxima do Vorcaro. Ele frequentava a Igreja da Lagoinha, aquela onde o Zetel, cunhado do Vorcaro e doador de campanha do Bolsonaro, era pastor. Então, Carlos Viana e a Igreja da Lagoinha, ó, são muito próximos. Segundo a informação da coluna de Tássio Lohan, do portal Metrópolis, em 2019, esse senador aí teria enviado R$ 3.600.000 em emendas parlamentares para a Igreja Lagoinha, um projeto social, para ajudar a turma lá do pastor André Valadão, que está envolvido até o pescoço também
nessa história do Master. Então, muito cuidado com o que diz esse senador. Ele pode estar manipulando as informações para proteger os amigos dele e jogar outros na fogueira. Bom, nessa mesma entrevista ao Roda Viva, o presidente da CPI também declarou que não é possível afirmar que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, recebia mesada do tal careca do INSS. Não é possível dizer, mas virou manchete à vontade aí na mídia. Mas na hora que ele foi para o Roda Viva e perguntaram, Carlos Viana, tem indícios lá nos documentos? Ele disse não. Pelo que a gente tem na mão, não é possível afirmar. Ele ressaltou que devido à suspensão da quebra de sigilo bancário pelo STF, não foi possível confirmar se o Lulinha recebia valores do empresário. Mas peraí, gente, vazaram as informações já? Apareceu a conta inteira do Lulinha, fizeram até o cálculo, quanto é que ele movimentou em 4 anos. Não tinha nada relacionado ao tal do careca do INSS. Por enquanto é o que nós temos, e o sujeito que é da direita lá de Minas, dizendo não tem documento que prove nada disso em relação ao filho do presidente Lula. Se tiver, vai aparecer e nós vamos falar aqui. Agora, o que o Carlos Viana deveria estar preocupado mesmo é com os políticos do Centrão. E não só por causa das orgias ou da suruba do Vorcaro lá na Bahia, né, Bruno? Tem mais denúncia contra parlamentar do Centrão. Bruno, chega com essa informação pra gente. Rodrigo, é isso mesmo. Por incrível que pareça, tem mais coisa. Mais uma vez, o Centrão está no olho do furacão dos escândalos em Brasília. A Operação Indébito, deflagrada hoje, identificou a deputada federal Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, como peça central de um esquema de fraudes envolvendo benefícios do INSS. Segundo as investigações da Polícia Federal, a parlamentar teria atuado como articuladora política, utilizando sua influência com órgãos públicos para viabilizar e manter o esquema de fraudes funcionando. E tem mais, segundo o ministro André Mendonça, que autorizou essa operação, a deputada teria comprado um apartamento de 4 milhões de reais e um carro de 400 mil reais com os recursos desviados de aposentados e pensionistas do INSS, Rodrigo. Agora, com medida cautelar, a Gorete Pereira passou a ser monitorada por tornozeleira eletrônica e está sujeita a outras restrições impostas pela Justiça. Já outros 2 investigados tiveram prisão preventiva decretada também, Rodrigo. Então a gente tem vários fatos aí relacionados à turma do Ciro Nogueira. Guarde esse nome aí, porque vai aparecer coisa dele. Ciro Nogueira, o pessoal lá da União Brasil do Rueda, emenda parlamentar, fraude no INSS, proximidade com o André Vorcaro e participação nas festas lá na Bahia, tudo misturado com os bolsonaristas que dizem defender os bons costumes, a família, só se for a família deles, e põe o dinheiro no bolso. Tem aí mais esse escândalo envolvendo essa deputada lá do Ceará. Atualização importante, fato acontecendo agora, hein? A nossa equipe acompanhando agora há pouco, alguns minutos atrás, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade para condenar 3 deputados federais do Partido Liberal, PL, partido do Bolsonaro. Estão os 3 aí na tela. Na verdade, 2 deputados do Maranhão e um suplente de Sergipe. São eles Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Os 3 acabam de ser condenados pelo Supremo num esquema de propina envolvendo desvio de emenda parlamentar. O processo investigava a atuação de uma organização criminosa liderada por esses deputados, acusados de cobrar uma propina de 25% sobre o dinheiro que eles mandavam para prefeituras no interior do Maranhão. Nesse caso da condenação, é uma prefeitura específica. O Bruno tem mais detalhes, mas o fato é que já se formou maioria pela condenação. Bruno, por favor. Rodrigo, essas verbas seriam destinadas para projetos de saúde pública para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. Só que os 3 deputados do PL eles teriam exigido cerca de R$1.600.000 em propina do então prefeito da cidade para destinar esses recursos. E o próprio prefeito denunciou o esquema. O relator do processo, o ministro Cristiano Zanin, defendeu a condenação dos réus por corrupção passiva, mas afastou a acusação de organização criminosa por falta de provas. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino.
Na denúncia, a PGR também pediu a perda do mandato público e a fixação de indenização por danos morais coletivos. Agora, Rodrigo, os ministros devem votar as penas ainda hoje. A gente teve uma atualização agora há pouquinho, Laura Couto, que está trabalhando com a gente aqui nos nossos bastidores, também traz a informação de que os ministros suspenderam a sessão depois dos votos pela condenação e agora eles voltam, devem estar voltando agora, 5h15, 5h30, para decidir as penas exatamente, né? Decidir as penas. Eles já pediram a perda de mandato também, mas precisam fixar indenização e pena eventual de prisão para esses 3 parlamentares. Como o Bruno explicou aí, a acusação de organização criminosa acabou caindo, mas ficou a de corrupção, corrupção passiva. E por que essa condenação é importante? Você pode olhar e falar, mas são 3 aí que ninguém conhece, né? 3 deputados do baixo clero, mas é o começo. É a primeira vez que o Supremo enfrenta esse esquema que vem de muito longe e vem do alto. Começou com Eduardo Cunha, foi mantido e aprofundado pelo Arthur Lira e está mantido pelo Hugo Mota, atual presidente da Câmara. Condenar esses 3 é começar a puxar esse fio da meada, que pode levar a desmontar esse esquema do orçamento secreto, que é graças a esse esquema que a direita tem tanto poder no Congresso, porque eles têm o dinheiro, eles destinam o dinheiro para as prefeituras, os prefeitos ajudam depois na eleição e fica um círculo vicioso, só elege gente, tem esse esquema criminoso e conservador. O discurso é conservador, mas a prática é botar dinheiro no bolso. 3 deles, então, agora condenados. Daqui a pouco trazemos atualizações. Pessoal, saindo aqui dos casos criminais e do Banco Master e entrando nas eleições, hein? A gente tem uma pesquisa de hoje, um desdobramento da Quest. A Quest já trouxe os números, né? Até com um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas agora tem um outro viés da pesquisa. Quem já está decidido e quem ainda pode mudar o voto. É o que aponta o recorte feito hoje pela Quest, divulgado nesta terça-feira. De acordo com o levantamento, 56% dos entrevistados dizem que a sua escolha, as suas escolhas de voto já são definitivas. Então, 56% dizem que já estão decididos e 43% ainda podem mudar de voto. Eu achei bastante ainda. A gente fala tanto em polarização, mas eu acho que na real, desses 43 aqui, olha, gente, uma enorme maioria também já está decidida. Mas esses são os números. E quando você divide, os lulistas estão mais decididos do que os bolsonaristas. Esse número também apareceu na pesquisa, né? Então, quem vai votar no Lula já está mais enfaticamente decidido. 67% estão com a escolha já definitiva pelo Lula, 31% dos lulistas dizem que ainda pode mudar, o Flávio Bolsonaro tem um pouco menos de apoio e o Ratinho Júnior também. Isso é proporcional à história do candidato, ao peso que ele tenha, né? E o Lula é o mais conhecido deles, é até natural que isso apareça dessa forma, assim, na pesquisa. Informação importante para a economia brasileira e para o nosso bolso, hein? Semana passada, o presidente Lula, anunciou redução de impostos para tentar conter a alta do preço do óleo diesel, que impacta frete de caminhão e o preço da comida lá na frente. E o Lula disse assim, o governo federal está reduzindo os impostos federais, agora eu peço que os governos de estado reduzam os impostos estaduais. O que fizeram os governadores hoje? Anunciaram? Se recusam a reduzir ICMS do óleo diesel para conter o preço nos postos. Por quê? Porque eles sabem que a hora que subir preço, quem vai ser cobrado é o governo federal, não é o governo estadual. Então, eles tomaram essa decisão, não vão baixar ICMS. O Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda, ou seja, reúne todos os secretários de cada governo do estado, Amazonas, São Paulo, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, todos os secretários estaduais de Fazenda, afirmaram que já enfrentam perdas significativas de arrecadação, desde o governo Bolsonaro, por causa de uma série de decisões tomadas pelo Paulo Guedes na época, e que os cortes do ICMS, se fossem feitos agora, poderiam agravar ainda mais a situação fiscal, sem garantir benefício direto ao consumidor. É claro que isso tem uma leitura política. Eles sentem o seguinte, se a gente baixar o ICMS, o cofre do Estado fica mais vazio, não tem dinheiro para obra em ano eleitoral, e não vai ajudar o governador, porque quem fatura, se os preços forem controlados, é o governo federal. Se os preços subirem, quem vai ser cobrado é o governo federal. Então é uma leitura
política, mas pode ter impacto para a gente, né? Que está dependendo disso. Faça pressão aí no seu governador para que ele reduza o ICMS nesse momento de guerra que nós estamos vivendo no mundo e o petróleo não consegue circular e aí o preço sobe. Bom, falando nisso, né? Quem é o causador da guerra? Donald Trump. Olha que notícia que vem dos Estados Unidos. É uma das maiores derrotas de Donald Trump internas, né? Desde que começou essa onda de ataques na Venezuela e agora no Irã. Olha só, num golpe sem precedentes para o governo de Donald Trump, o principal responsável nos Estados Unidos por combate ao terrorismo anunciou hoje que abandona o cargo em protesto contra a ação militar no Irã. É isso mesmo que você está lendo. Um funcionário, mais alto funcionário de combate ao terrorismo dentro da Casa Branca. Vamos ver o que ele escreveu nas redes sociais. Está aqui na tela. Joe Kent. Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, com efeito a partir de hoje. Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação e é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e a seu poderoso lobby americano. Se falar isso aqui no Brasil, falar que tem lobby de Israel, já vão dizer antissemitismo. Será que esse aqui vai ser acusado de antissemitismo? O que ele está dizendo é: o Trump agiu como um cachorrinho do Netanyahu e colocou os Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos e do mundo em perigo por agir como um subalterno do Netanyahu e dos interesses israelenses. Na Casa Branca, em agenda com o primeiro-ministro da Irlanda, Trump reagiu. Temos aqui a fala de Donald Trump a esse golpe duríssimo que ele sofreu no dia de hoje. Vamos ver. Eu sempre achei que ele era um cara legal, mas sempre achei que ele era fraco em segurança, muito fraco em segurança. Quando li aquela declaração, percebi que foi uma coisa boa ele ter saído, porque ele disse que o Irã não era uma ameaça. O Irã era uma ameaça. Todos os países perceberam a ameaça que o Irã era. A questão é se eles queriam ou não fazer alguma coisa a respeito. E muitas pessoas, muitos dos maiores especialistas militares, vêm dizendo há anos que os presidentes deveriam ter eliminado o Irã porque eles queriam uma arma nuclear. Olha o termo que ele usa, eliminado o Irã. Como se fosse apertar um botão e eliminar do mapa 80 milhões de pessoas que moram no Irã. Talvez esse funcionário que saiu aí da área de combate ao terrorismo entenda um pouquinho mais de estratégia do que o Donald Trump. Ele acha que ele entende mais. Ele entende de fazer confusão, de travar as batalhas em rede social. Mas, olha, esse golpe de hoje pode ser duríssimo na batalha interna de comunicação para o Donald Trump. É algo muito, muito sério. Enquanto isso, a democracia brasileira ficou na frente da democracia dos Estados Unidos pela primeira vez num ranking internacional do Instituto Videm, da Universidade de Gotemburgo. Na edição desse ano, o ranking apresenta o Brasil na 28ª posição. Eles fazem assim por vários critérios, países que são mais democráticos, que têm instituições democráticas, liberdade, etc. O Brasil ficou em 28º e os Estados Unidos caíram da 20ª para a posição de número 51, 51º. Na prática, os Estados Unidos deixaram de ser considerados uma nação democrática. É isso, Bruno? É isso, Rodrigo. Segundo a pesquisa, a democracia nos Estados Unidos está se deteriorando a uma velocidade sem precedentes. O país também deixou de ser classificado como uma democracia liberal e hoje é apenas uma democracia eleitoral. De acordo com o relatório, quase 1/4 das nações do mundo está passando por um retrocesso, principalmente as democracias já consolidadas. Já o Brasil segue no contrafluxo e lidera o grupo que atravessa um processo de democratização. Na avaliação dos especialistas, a autocratização no Brasil foi revertida antes de um colapso democrático, Rodrigo. É interessante esse termo que eles usaram, quer dizer, o Brasil também estava indo para um processo de autocratização, que era o Bolsonaro, mas isso foi revertido e o Brasil volta a se colocar bem entre as nações democráticas, das poucas que, em vez de afundar no autoritarismo, está conseguindo melhorar o índice de democracia. Vou dar só um exemplo. Polícia Federal, debaixo do governo Lula, está trabalhando. Se tiver que pegar gente ligada ao governo Lula ou gente da oposição, funciona. É uma instituição do Estado, não do governo. Na época do Bolsonaro, ele dizia,
Se for para cima dos meus filhos, eu troco a direção inteira da Polícia Federal. É assim que funciona num regime que vai virando uma ditadura e isso acontece aos poucos, mas nos Estados Unidos está indo muito rápido e eles estão virando uma autocracia, como a gente observa. Bruno, obrigado pela participação mais uma vez ao vivo aqui, atualizando as notícias com a gente. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Eu deixo mais um convite aqui para você entrar no grupo de notícias, no grupo de WhatsApp para receber as atualizações. icl.com.br/grupo é o grupo de WhatsApp do ICL em que você, da nossa comunidade, também se informa e recebe todas as atualizações, as novidades que o Edu também anuncia todo mês, novidades na área de tecnologia e novidades também na área das notícias. icl.com.br/grupo, entra agora, ou então você pode usar o QR Code e também entrar no nosso grupo de WhatsApp. A informação continua ao vivo, vem aí a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe com o N2, daqui a pouco eu tô por lá. ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Na Revista Liberta dessa semana, os reflexos do caso Master. Luiz Costa Pinto destrincha toda a jornada de Vorcaro e as brechas deixadas por um esquema corrupto que se auto-sabotou em jogo de poder. Leia também. Gessé Souza aborda o papel das mídias corporativas e como a imprensa venal constrói falsas ideias, escondendo manobras de dominação e agindo como peça fundamental na corrupção. Ainda artigos de Gisele Agnelli, Márcia Tiburi e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.